Oi, pessoal, começando mais um bimestre. Nosso assunto essa semana é regra de três simples. Eu vou começar com um exemplo do livro, gente, na página 128 e 129, tá? Aqui tem um print da página 129, mas o enunciado está na página 128. É o último parágrafo. O problema envolve duas grandezas, pães e medidas de grão. Se as medidas de grão aumentam, o número de pães também aumenta. Logo, as grandezas são diretamente proporcionais. Para facilitar a visualização e interpretação dessa proporcionalidade, vamos colocar essas informações num quadro, separando grandezas em duas colunas e colocando a variável x, que pode ser outra letra, né? Por isso que ele colocou ali entre parênteses, por exemplo, no lugar do número desconhecido. A gente está trabalhando com regra de três, justamente porque na regra de três a gente sempre tem três dados e vai encontrar o quarto. Então, regra de três, porque já temos três dados, tá? Esse print aqui você vai ver na página 129 e aqui está classificando como diretamente proporcionais. Isso aqui é muito importante, porque se não fosse, mudaria totalmente o cálculo, tá? Por que são diretamente proporcionais? Porque à medida que o número de pães diminui ou aumenta, o, a, a, o número de medidas de grão também vai aumentar ou diminuir, tá? E você pode montar dessa forma aqui. Então, 100 pães, precisa de 10 medidas de grãos, tá? Quantos pães vão ser produzidos com 45 medidas de grãos, tá? Você vai formar essas frações aqui, isso aqui vai se tornar uma proporção. E tem essa flechinha aqui no meio fazendo o cruzamento, porque na verdade esse 45 que está dividindo vai passar multiplicando do outro lado e o x também. E aí a gente vai ter essa linha de conta aqui, tá? Então, 10 vezes x, porque o x passou multiplicando, e 45 vezes 100, porque o 45 passou multiplicando. Resolvendo isso aqui como uma equação, você vai ter 450 como resposta. Com 45 medidas de grão, então, que era o problema, seria possível obter 450 pães, tá? É uma questão clássica aí de regra de três e fácil também, porque a partir do momento que você organiza os dados, né, coloca no quadro, consegue identificar se é diretamente ou indiretamente ou inversamente proporcional. Você não tem mais dificuldade, porque isso aqui a gente está fazendo, esse tipo de cálculo aqui, a gente está fazendo muito tempo já, né? Desde lá do terceiro bimestre. Agora eu queria dar um outro exemplo para vocês, também está no livro, só que está na página 130, mas começa na 129, tá? Na 129 está ali ao lado da figura do carro. Um carro andando a uma velocidade constante de 60 quilômetros por hora faz certo percurso em 4 horas, ok? Qual deve ser a sua velocidade para percorrer esse mesmo trajeto em 3 horas? Então, aqui nós temos o quadro, temos a coluna velocidade e temos a coluna tempo. A gente tem que sempre separar as grandezas, tá? Em colunas diferentes. Então, eu tenho 60 de velocidade, eu levei 4 horas para fazer a viagem. Quanto de velocidade, ou seja, coloquei minha incógnita aqui, eu vou ter um tempo de viagem de 3 horas. Aqui é necessário você perceber que as grandezas são inversamente proporcionais. Por quê? Porque quanto maior a minha velocidade, menor vai ser meu tempo de viagem. Ou, né, ao contrário também pode acontecer. Quanto maior a minha velocidade, menor o tempo de viagem, e quanto menor a velocidade, se eu for bem devagarinho na estrada, eu vou levar mais tempo para terminar essa viagem, certo? Então, quando isso acontece, eu vou inverter. O que eu colocaria 4 terços normalmente aqui, eu vou inverter, eu vou colocar 3 quartos e vou
fazer a conta normalmente, tá? Então, essa inversamente proporcional vai realmente me fazer inverter a posição aqui da segunda fração, tá? Então, vai ficar 3y, porque o y vai passar dividindo, e 60 vezes 4, porque o 4 vai passar dividindo. Isso aí dá 240, divide por 3, deixa o y sozinho, y vai ser 80. Como o y estava na coluna de velocidade, eu sei que eu encontrei uma velocidade resolvendo essa equação. Então, eu coloco aqui também a minha unidade correta, né? Tem que ser a mesma unidade que estava os 60, né? Ou seja, quilômetros por hora. Beleza, gente? Então, assim, foram dois exemplos bem tranquilos que eu coloquei para vocês, para exemplificar regra de três simples. Por que eu estou dizendo simples? Porque tem a composta também, né? A composta não tem só duas colunas, tipo velocidade e tempo. Tem velocidade, tempo e mais alguma grandeza aqui, né? Geralmente são outros assuntos que são tratados aí nas compostas que a gente vai ver na próxima semana. Por enquanto, eu quero mesmo é que você treine a simples, né? Regra de três simples, que é esse tipo de problema que eu dei exemplo aqui, o exemplo dos pães, dos grãos, das medidas, né? E da velocidade e do tempo. Faça os exercícios lá que eu pedi para treinar esse tipo de questão. É muito importante também é você fazer exatamente como tá aqui, montar esse quadrinho. Não precisa fazer ali as bordas do quadrinho, né? Mas monta ali as colunas e identifica se é direta ou inversamente proporcional antes de fazer o cálculo, ok? Até a próxima. Tchau, gente.